Oi, dona. Bom dia. Hoje eu recebo uma médica que une ciência, acolhimento e visão empreendedora. A doutora Maria Mariana Abreu é ginecologista, especialista em ginecologia endócrina e fundadora da NOCE, uma clínica conceito que nasceu para transformar a experiência de cuidado em saúde feminina. Nossa conversa de hoje é sobre como cuidar também é empreender e como o olhar feminino pode transformar não só a medicina, mas também a forma de gerir e criar clínicas que encantam do início ao fim. Primeiro de tudo, Mari, muito obrigada por ter topado participar desse podcast, do nosso encontro. Eu sou paciente da Mari desde quando, acho que faz o quê? Acho 22, eu acho. Desde 22, né? Uhum. Então fazem aí uns 4 anos que eu já sou paciente da Mari e eu fui acompanhando toda a construção da jornada da clínica e para mim está sendo um privilégio poder trazer para você compartilhar essa história para todas as donas que estão assistindo esse episódio hoje. Obrigada, Rafinha, pelo convite, por todo esse acolhimento que eu estou recebendo aqui hoje. Está realmente sendo muito especial e para mim é um privilégio falar do que eu amo, que é minha profissão, minha clínica, minha empresa. E que bom que você gosta, que você, né, você está lá no nosso dia a dia e que valida que realmente a ideia foi boa e a execução também está sendo. Exato, e eu sou viciada, absolutamente viciada no chocolate de coração que ela dá de presente para, não de presente, né, de De mimo. Um mimozinho ali quando a gente chega, né? Mas sim, eu quando eu fui construindo o projeto, o encontro com elas como um todo, para mim era assim, eu preciso trazer a Mari aqui, tudo que ela construiu, porque toda a proposta sensorial que você traz na clínica é algo que eu trago, né, que eu acredito bastante. Tanto é que a experiência como um todo do encontro com elas também é assim. Sim. Né? Você cresceu numa família de médicos ginecologistas, né? E você também, mesmo escolhendo trilhar o caminho da medicina, você construiu o seu próprio, né? Principalmente na frente de empreender, de construir a clínica, né? Como que foi esse despertar pessoal? Tanto para a parte de medicina, de olhar e falar, eu quero seguir nessa frente, como também para empreendedorismo. Então, meus pais são ginecologistas e eles moram em Minas Gerais, no interior de Minas, onde eu fui criada. Sim. E quando eu pensei, o que eu vou fazer de profissão e tudo mais, eu não me via sendo outra coisa que não médica. E eu falo que isso aí tem, claro, uma grande parcela deles, porque eles me mostraram a profissão, eu via que realmente era boa. Mas no interior, quem é de São Paulo, quem não tem noção de como funciona o interior do Brasil, a gente não tem muita ideia de muitas profissões. A gente tem engenharia, direito, medicina, educação física, odonto, e é isso aí, não existiam muitas profissões. E dentro do range que eu tinha, medicina era o que fazia mais sentido. Estudei muito, passei no vestibular e fui fazer ginecologia ao longo da faculdade. Eu vi mais coisas, aprendi também outras especialidades, mas eu vi que realmente a gineco era o que eu amava, porque eu amava ginecologia. A obstetrícia, não é que eu não gostava, mas também não era aquele amor que eu tenho pela gineco. E aí falei, vou fazer os dois, e aí depois que eu me formar, eu viro mais pra gineco mesmo. Que foi o que eu fiz, é o que eu faço até hoje. E em relação a empreender, quando eu vim para São Paulo fazer minha residência, eu não tava com a ideia de ficar aqui. Era uma coisa assim, eu vou fazer uma residência e vou voltar pra minha cidade, pra Minas e tudo mais. Só que quando eu vim pra cá e eu vi que era possível, acho que eu não queria ficar, muito mais porque eu não imaginava que isso era uma possibilidade. Não tinha essa visão de que eu consigo construir a carreira Algo à frente novo, de... tendo tudo pronto na minha cidade. Era só voltar e atender. Tava pronto, consultório, já tinha tudo pronto. E quando eu comecei a atender aqui, ter meus pacientes e ter tudo do meu jeito, eu falei, é isso que eu quero. Vai ser difícil, vai ser complicado. Eu achei que ia ser fácil, na verdade, no início. Eu sou muito otimista, eu sou meio poliana otimista, sabe? E no início eu achei que ia ser super tranquilo. Eu falei, não, eu vou fazer, vai dar tudo certo, só que também não é bem assim, mas no fim, o que eu queria realmente era ter a minha autonomia em relação aos meus pacientes, a minha clínica, e foi nisso que eu foquei desde o início. E quando você entrou na frente de medicina, né, quando você decidiu fazer a faculdade, você já tinha clareza que era a frente de ginecologia que você queria atuar? Então, quando eu fiz, eu tinha até uma ideia, assim, eu gostava muito de reprodução humana, fertilização, essas coisas. Achava aquilo fantástico, era assim, um mundo maravilhoso. Então, quando eu entrei, já tinha essa ideia aí. Só que aí, ao longo da faculdade, eu falei assim, não, peraí, eu vou descobrir o que existe, porque se eu fizer isso sem conhecer as outras, talvez eu me arrependa. Então, eu fui fazer estágio de cirurgia, entrava lá em várias cirurgias de vesícula, de tumor, fazia tudo. E eu vi que realmente o que eu amava era a gineco. Não teve jeito, assim. Eu tentei ir para outras áreas para poder aprender, mas realmente o que eu mais gostava era isso mesmo. Entendi.
E quando a gente fala dessa mudança, que você já até trouxe um pouco, compartilhou um pouco dessa mudança, né? De Juiz de Fora para São Paulo, foi esse marco, né, na sua vida, que você realmente olhou e falou, não, é possível, e eu quero seguir, né? E o que isso significou, assim, para você, tanto para um crescimento pessoal como profissional? Foi desafiador, mas, assim, o que foi que mais te marcou, assim, nesse processo como um todo? O processo foi um pouco diferente. Eu fui de Juiz de Fora para Belo Horizonte fazer minha residência e de Belo Horizonte para São Paulo fazer minha outra residência. E quando eu vim, eu estava ainda em Belo Horizonte e eu vim fazer um estágio aqui de um mês. Eu vim para São Paulo e eu fui para a Unifesp, que é onde eu fiz meu R4, mas na época eu era só residente de ginecologia. Eu cheguei lá... R4 é residência ano 4? O que é? Funciona assim, são 3 anos de ginecologia. Eu fiz esses 3 anos em Belo Horizonte. Quando você termina, você é ginecologista. Enfim, pode atender, fazer o que você quiser. Eu queria fazer um ano a mais, para poder aprender ginecoendócrina, que é uma área muito mais complexa, que não dá para você aprender só lendo livro. E aí eu fui fazer meu R4 aqui na Unifesp. Só que antes de eu fazer o R4, quando eu estava na residência ainda de gineco, não era nem gineco ainda, eu vim fazer um estágio aqui. E esse estágio, quando eu cheguei aqui, eu lembro de ligar pro meu marido, agora era namorado na época. Eu falei assim, eu tô na Disney da medicina. É isso aqui que eu quero viver isso aqui. Essa foi a frase, que eu tô na Disney porque eu vim fazer gineco do esporte. Que eu amava, assim, achava o máximo, gineco do esporte, ser ginecologista dos atletas, ir pra Olimpíada e tal. Achei aquilo o máximo. Eu falei, tô na Disney, eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui, eu quero vir pra cá ano que vem. Assim, e era assim, vir pra cá ano que vem, não era morar aqui pra sempre. E aí eu estudei muito, porque a vaga de residência era muito concorrida pra essa residência que eu queria. E vim pra cá, fiz o ano da residência, e assim, aquele ano foi assim... Isso aqui que eu tô aprendendo, nunca ninguém me ensinou. Eu realmente achei que foi um divisor de águas na minha carreira como médica. A parte de empreender veio depois, mas a parte médica realmente foi muito diferente. Ter a oportunidade de aprender com os melhores, os mais estudiosos, com os que publicam artigos. Então, assim, eu aprendi direto da fonte. Lá em Minas, não tô falando mal da minha residência, pelo amor de Deus, porque eu achei ótimo, excelente. Eu tinha muita mão na massa, eu operei muito, então eu realmente aprendi muita coisa. Só que eu aprendi com quem aprendia com eles. E aqui em São Paulo eu vim aprender com quem publica. Então isso fazia totalmente diferença no que eu queria. Então realmente eu acho que pra minha carreira como médica foi totalmente indispensável estar aqui. Entendi. É muito... realmente, assim, São Paulo... É uma cidade que assusta muito, né? Pelo tamanho, por toda a estrutura e, na verdade, essa vida de a gente estar sempre atrasado, eu não tenho tempo para, né, respirar, olhar para o lado, mas, ao mesmo tempo, ela tem toda essa é uma porta de oportunidade, né? De, assim, infinitas possibilidades, né? E como que foi a construção, primeiro, da frente de consultório? Como foi esse processo para você? Vindo você estava em Belo Horizonte, BH, né? Então, você foi de Juiz de Fora para BH, depois você veio de BH para cá. Como que foi o processo de construção de você se colocar aqui no mercado, na área de atuação como médica gineco e começar a construir essa frente de clientes? Clientes não, desculpa, pacientes. Acaba que é paciente e cliente, porque quando você pensar em empresa é cliente. Mas enfim, quando eu vim para São Paulo, eu já tinha um Instagram muito forte. Na residência eu comecei a fazer uns conteúdos pra... Eu ia até te perguntar depois, vou te perguntar depois como foi essa jornada. Tá, mas é porque isso faz parte, não tem como a gente falar disso sem falar do Instagram, porque foi o que me trouxe meu consultório. Eu tinha uma rede social já um pouco forte nessa época, só que eu não tinha consultório. Eu tava na residência, estudando, não tinha foco em consultório. Eu queria realmente ensinar as pessoas. E quando eu vim pra São Paulo, eu falei, beleza, quero abrir meu consultório. Pra ter paciente, eu preciso divulgar em algum lugar. Não conheço ninguém, não tenho nenhum parente aqui. Tinha amigas, mas assim, pouca gente também. E eu falei, vou postar no Instagram. Falei, gente, tem um consultório aqui. Eu peguei um co-working, né? E falei, vou abrir meu consultório aqui. Se tiver paciente bem, se não tiver bem, eu vou dar plantão, vou fazer outra coisa. Foi assim, meio que um se der. Eu não foquei no consultório no primeiro ano, porque meu foco era estudar realmente. E abri meu consultório, postei lá um link no Instagram e veio. Foi vindo uma, foi vindo duas, não foi enchendo de cara, igual todo mundo acha que vai ser, né? Mas assim, eu fui tendo uma, duas, aí foi aumentando, aí uma falava pra outra, comecei a ter indicação orgânica, um médico indicava, um colega que me conhecia na rede social me indicava, e assim foi. Então foi crescendo o meu consultório, mas a base do consultório sempre foi e ainda é a rede social. Eu tenho outras fontes de captação, mas é o principal. E como foi, porque hoje é muito interessante você trazer esse ponto da frente digital, porque hoje ainda existe uma certa resistência, principalmente na área da medicina, em se posicionar no digital. Mas a gente sabe que, assim,
quando a gente fala de networking, de relacionamento, de conexão, é o forte, tanto é que você comentou que foi crescendo com as indicações também e tudo mais, mas se posicionar no digital, trazer quem você é em conceito, em construção, o que você atende, a experiência que você oferece, o resultado que você entrega, você ter ali, querendo ou não, uma vitrine para poder mostrar isso, traz muito mais credibilidade e confiança, né? O que foi, assim, que você olhou e falou assim, nossa, eu preciso começar a fazer essa produção de conteúdo no digital, e quando foi, assim, que você começou a perceber que as pessoas estavam realmente se interessando e você foi, bora, vou fazer isso, vou construir esse posicionamento? Eu comecei quando eu tava na Disney da medicina. Eu tava no estágio da Unifesp, lá, aqui na Escola Paulista, na Gineco do Esporte. E tava fazendo estágio de gineco do esporte, que é um negócio super específico que ninguém conhece. Eu falei, por que eu não posso falar sobre isso? Aí eu abri um vídeo, eu e a minha amiga Rosângela, que era R4 da Gineco do Esporte na época. Falei, vou falar para as pessoas o que é Gineco do Esporte. Eu abri um vídeo, falei sobre o estágio, como é que funcionava e tal. E esse vídeo foi assim... Você subiu no Instagram esse no vídeo? Instagram, Tá. mas era um story, não era nem vídeo, nem existe esse vídeo mais, era um story. E eu morria de vergonha, tipo, fazer vídeo. Isso aqui, gente, ele foi uma construção, eu não era assim. Você sabe, você também não era assim. Sim, Ninguém exato. começa a postar vídeo na internet. Do nada, ai, peraí que eu vou falar tudo. Não é assim não, que funciona. É um processo, então eu comecei no meu estágio, e quando eu comecei, a minha ideia era ensinar para as pessoas. Eu vou falar por que o Covid é não sei o que lá da gravidez. Eu falava de tudo, eu falava de sexualidade, eu falava de estudar para residência. Tudo era isso. E aí, quando eu vi que virou, foi quando, não sei se você conhece, não vai conhecer, tem uma gineco que é da internet, que é a Ginecologia Sincera, que é a Ju. Agora ela já tá meio sumida, que ela deu uma cansada da rede social, porque, enfim, é triste. E aí, quando já falava com ela no inbox, porque eu já era muito fã dela, quando ela me repostou um dia, eu falei, opa, Juliane me notou. Olha, fui notada. Os posts que eu fiz estão sendo realmente bem curtidos. E aí, Ju me repostou, ganhei muito seguidor. Fiz uma live com ela depois. Eu falei, gente, uma live com a Gineco Sincera. Eu amava. Ela amava, não, amo ainda. Ju, beijos. Então, assim, a Ju foi a pessoa que realmente me lançou para o mundo. Numa época que não tinha muito médico fazendo isso. E a Ju era realmente a gineco sincera. Ela falava as verdades na cara da pessoa, assim, tapa na cara. Ela falava muito sobre sexualidade, libido e tudo mais. E eu vi aquilo e falei, quero falar igual ela. Assim, claro que você não pode copiar a pessoa, mas a minha ideia era ser parecida com ela. E eu comecei falando muitas coisas assim, no meu tom mais debochado e tal. Depois eu fui seguindo o meu caminho, como que eu realmente era. Mas isso foi realmente os pontos chaves. E o processo de construção levou mais ou menos quanto tempo, assim? Tipo, ele tá sendo... é uma construção constante, né? Mas, assim, a média para ir virando essas chaves e tendo esses impulsos. Eu comecei em 2020. Então, é outra época da rede social. Sim. Dá pra comparar com agora, que tem um monte de médico fazendo isso. Naquela época, quem fazia era zoado, porque era blogueiro. Sim. Agora a gente já entende um pouco mais e ninguém fica mais no nosso pé. Mas... deixa eu pensar, acho que quando eu comecei em março de 20, aí veio pandemia, aí foi ficando assim, provavelmente quando a história da Ju foi no meio do ano, tipo, foi uns 6 meses depois disso. Mas é isso, não dá pra gente comparar a jornada, porque são coisas completamente diferentes. Sim. Né? E agora, não sei nem se você chegou a ver, eu dei uma viralizada bizarra. Sim. Ganhei 50 mil seguidores do nada. Então, eu fiquei 4 anos pra poder ganhar 50 mil seguidores, eu ganhei um post. Sim. Então, assim, agora a gente tá vivendo uma outra fase da rede social, que é a viralização. Sim, exato. E viralizar, eu falo que não é bom. já lançando uma polêmica. Nem esse assunto eu já vou falar disso, porque realmente eu acho que as pessoas querem ganhar seguidor, quer crescer, quer que seja rápido. E o que é importante na rede social? É a conexão. Se você ganha 50 mil seguidores em um dia, não tem como você se conectar com essas pessoas. Sim. E eu tô falando disso porque eu estou nessa posição. Você se conecta com quem já estava com você e com um ou outro que chega. Sim. Conexão leva tempo. Exato. Você não pode conectar com um monte de gente de uma vez só. Então a gente não pode querer viralizar. Eu tenho que querer criar conexão com o meu público. E aí eu vou fazer meus posts e tudo mais. Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que marcar, porque não é rápido e cada um tem seu caminho. Sim. E um ponto interessante que você comentou, né, desse lance que as pessoas têm uma necessidade muito grande do crescimento de seguidor, do volume, e às vezes isso não está associado a, de fato, quanto que isso vai gerar conexão, quanto isso vai converter. E outra coisa, isso que eu ia falar, conversão. Tem gente Exato. que acha que eu tenho que ter 100 mil seguidores, tem que ter 10 mil seguidores. Gente, isso não significa nada. Eu aumentei quase 50 mil seguidores e não mudou minha agenda, ela continua a mesma coisa. Eu não tenho agenda lotada, minha agenda é normal, ok, é o que eu gosto também, eu não quero
essa ideia de ter um monte de paciente. A minha ideia é realmente ser mais seletiva e não ter tempo livre, né? Que é o que a gente precisa atualmente. Exato. Então, viralizar não é uma ideia e não vai necessariamente converter. É claro que o número é muito bom, até porque o que eu falo, tem umas amigas minhas começando, eu falo, gente, o número é legal pra quando você tá começando, porque a pessoa entra no seu perfil e fala, nossa, a médica tem 10 mil seguidores. Eu sei que isso não faz diferença nenhuma, porque se a médica for boa, ela pode ter um seguidor que ela é médica boa. Sim. Só que, gente, estamos vivendo nessa era. A rede social tá aí, e querendo ou não, gostando ou não, o seguidor importa. Então, é claro que a gente não pode ser um médico que não se dedica pra medicina, mas não posso esquecer que a rede social faz parte. Sim, exato. E querendo ou não, até para fazer qualquer processo de parceria, de trazer marcas que você acredita que fazem parte do seu negócio, do seu propósito e tudo mais, querendo ou não, isso também pesa. Sim, pesa. Essa relevância. Pesa demais. Eu acho que pra mim é o que tá fazendo mais diferença, é realmente a ideia das parcerias. Exato. Olha, eu vou trazer mais perguntinhas maravilhosas aqui pra gente continuar falando, pra gente começar a introduzir a parte do empreendedorismo na Noce, mas eu acho que tá na hora da gente já trazer nosso café, né? Amo café. Sim! Gente, a Mari pediu um croissant, Com um croissant ovinho. na chapa com requeijão e ovo, né? Peraí que eu vou pegar o resto. A gente come, hein? A gente come. Aí depois porque tá lá nas endócrinas, né? um café moca que você pegou, né? Esse aqui é Esse seu. canudinho é. Vamos deixar esse aqui no meio, Rafinha, Vamos. dos docinhos, que aí a gente Obrigada. chama o Rafa de Rafinha porque a gente já se conhece há muito tempo, tá? Exato, ela me chama de Rafinha. Eu chamo de Mari mesmo, mas eu mas- gosto que você me chama de Rafinha. Não sei nem se você gosta, mas eu chamo. Sabe quando você olha pra pessoa e fala, tem cara de Rafinha, entendeu? Eu gosto de chamá-la de Rafinha. É um carinho, É um eu carinho. gosto também, eu gosto. Pode ir comendo e falando, Rafa? Pode, a Tá. gente vai fazer um brinde primeiro, Ah, tá. mas o meu eu pedi um matcha latte gelado com geleia de frutas Esqueceu. vermelhas. E eu, um moca, que eu amo um café Exato. diferentinho, cheio de coisinha, tem chocolate, Também tem, né? gosto. Um monte de coisinha. Tá Eu quente. vou- Não gosto de café quente, não. Esperar um pouquinho. Eu não pedi, que eu esqueci? Um pão de queijo, sou mineira, gente. É verdade, A pessoa né? esqueceu do pão de Pãozinho queijo. de queijo. Depois. Pegar um pãozinho de queijo depois, porque Gente, eu amo esse croissant. pão de queijo daqui é muito Eu bom. tô muito em casa, você tá vendo, né? Também não tem câmera. Gente, Simplesmente essa é a achei. ideia. Achei aqui. Essa é a ideia. A ideia é você se sentir em casa enquanto conversa e traz coisas sobre o que estamos trazendo. Maravilhoso, né? Eu vou deixar aqui. O brinde, não fizemos o brinde, meu Deus. A nossa. A nós e as donas. Ah, eu não peguei a geleia de baixo. Eu gosto muito de delícia. matcha. Gostosinho, Amo um né? cafezinho. Ai, Nossa, gente. tá muito bom, amigas. Recomendo, tá? Pode ir comendo. Eu vou comer meu pedacinho da minha toast aqui também. Olha que coisa boa. Falar de empreendedorismo, pessoa gente boa, bonita, comendo uma comidinha gostosa. Sério, não tem... pega de surpresa agora. Mas não existe coisa melhor, né? Isso quando eu construí o... Ah, deixa eu pegar guardanapo pra você, né? Quando eu construí o conceito do encontro com elas, quando me convidaram, eu falei assim, nossa, dá super pra virar um podcast e tudo mais. Eu falei assim, eu também acho, mas eu não quero tirar a experiência gastronômica. Porque a comida conecta de uma forma que Sim. nenhuma outra conecta. E assim, eu falei desse negócio de endócrino, zoando, óbvio, mas eu acho que a gente, nós que crescemos nos anos 90, nos anos 2000, temos uma ideia muito ruim com a comida. Primeiro foi assim, aquele excessos, e aí veio aquela era de que não pode, comida é só comida, que não pode. Uma vez eu lembro que eu tava no processo de emagrecimento, eu era adolescente, e aí uma blogueira que eu seguia, que era coisa de fitness, eu sou muito... Manda mensagem demais pras pessoas. Eu sou meio over, assim, em relação à rede social. Eu acho que eu sou amiga das blogueiras. E aí eu mandei pra ela, assim, tipo, ai, me ajuda, me dê dicas, como é que você fez? Porque ela era bem gordinha e ela emagreceu bem. E aí ela falou assim, eu parei de ver comida como algo social. Pra mim, comida é só alimento. Aí eu falei, no auge da minha adolescência, eu falei, faz sentido, realmente, vou pensar assim. Mas não é, gente. Não é. Comida não é só alimento. Comida é algo social. A gente tem realmente que estar em ambientes. Eu acho que a gente não tem que
parar um pouco essa loucura que tem ficado, né? Sim, sim. A comida, ela é espaço para contar história, é espaço para aproximar as pessoas. Hoje a gente sabe que não é fácil, por exemplo, eu vou trazer um exemplo muito aleatório, mas que talvez faça sentido. Eu vou viajar para um lugar, sei lá, vou para a China. Não necessariamente é impossível, você vou aprender o idioma, vou para lá, mas você vai se conectar através da culinária deles, né? Você vai entender a história deles através da comida. Dá pra gente entender a história e muitas coisas através da comida. Então, eu fiz muito esse trabalho também que você comentou, assim, de não olhar a comida como só um alimento ou algo do gênero, porque também a gente gera um comportamento muito restritivo com as coisas, né? E a gente também, às vezes, acaba colocando uma carga muito grande naquele alimento e aí ele vira algo pesado dentro da gente. Sim, né? foi o que eu pensei, você falou do chocolate da Noce, eu vou trazer isso agora. Quando a gente começou, né, o chocolate vem da minha outra clínica, não é bem, nem é da Noce. Vem bem de antes. E a gente falava assim, mas é chocolate, você tá colocando uma coisa com açúcar pra sua paciente. Gente, pelo amor de Deus, Sim. um negócio é desse tamanho, não deve ter nem 10 gramas de açúcar aquilo ali. Exato. E o que aquilo vai influenciar no seu dia? Porque aquilo é algo tão mínimo. E aí traz a responsabilidade para algo ali que às vezes não a faz responsabilidade diferença, e a visão é em outra coisa, sabe? Mas enfim. E ainda bem que ela manteve o chocolatezinho. Eu amo. Só que eu não como todo dia, senão, Chocolate é né? maravilhoso, Senão exato. 10 gramas por dia vira 300 no mês. No final do mês. Mas é verdade. A gente tem que trazer uma visão mais leve para a comida mesmo. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Mas eu queria já aproveitar que você comentou já da Noce. Eu queria entender, trazer aqui para as donas. Você estava ali no consultório, né? Você tinha o consultório ali já. E você estava começando a ter esse volume de pacientes e tudo mais. Mas estava ali, você poderia ter ficado ali. Né? Você poderia ter falado assim, eu tenho aqui meu consultório, tô com as minhas pacientes, o negócio tá fluindo e tal. Mas você olhou e você falou assim, dá para fazer algo além. Dá para fazer algo a mais que una e traga toda uma experiência completa, né? Quando foi que assim você percebeu que havia espaço para construir algo maior, mais significativo e que você conseguisse amarrar todas as frentes que hoje a Noce tem? Então, foi uma demanda que veio das pacientes, na verdade. Tive uma paciente que ela virou pra mim e falou, doutora, você me deu um problema. Eu falei, como assim? Eu resolvo o problema. O que tem de problema? Ela tá falando que agora todo médico que eu vou, eu quero que a experiência seja igual o tratamento seja igual. Eu quero que a secretária seja boa, eu quero que o chocolate seja bom, eu quero o café gostoso, eu quero a médica boa, eu quero que me responda depois da consulta. Eu quero essa experiência toda, porque às vezes o médico é bom, mas o resto é mais ou menos. E você continua indo porque o médico tem que ser bom. Só que às vezes você quer um médico bom que tenha também o resto. Eu falei, por que eu não trago mais gente para esse mesmo ecossistema que eu tenho, já bem amarrado, e melhoro a qualidade de vida das minhas pacientes? Comecei trazendo uma outra gineco, que minha agenda estava realmente muito cheia, não estava dando conta. Essa paciente, ela viu que ela estava tendo uma carência de um atendimento completo. Sim. Ela tinha atendimento médico bom, mas o resto era mais ou menos. Acabava ali, né? Sim. E eu comecei a trazer os médicos que eu mais indicava. Uma gineco que faz uma parte que eu não faço, uma dermatologista, uma endocrinologista. Fui trazendo, fui criando naquele mesmo consultório que eu tinha, que era pequeno, só que lá era impossível de ficar. Eu sabia que aquilo lá era temporário, que em algum momento eu ia sair. E aí, quando eu realmente vi que estava dando certo, eu comecei a procurar lugar para fazer a mudança e tal, e foi, assim. Eu não sou uma pessoa muito planejadora, eu sou uma pessoa executora, que às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes tem que planejar um pouquinho necessário. Mas eu simplesmente tive a ideia, fiz as contas, vi que era possível, validei e foi. Gente, vou trazer um ponto muito importante que ela trouxe aqui, que foi eu validei. Sim. Olha só, por mais que ela falou, eu não sou uma pessoa muito planejadora, eu sou uma pessoa executora, ela fez um processo muito importante e estratégico quando a gente fala de negócios, né? Ela validou. Então, o que ela fez? Ela já tinha o consultório dela, né? Você já tinha seu consultório, Mari. E aí ela trouxe outras médicas para o consultório. Era aquele na... Campo Belo. Isso mesmo. Que era uma salinha. Exato.
E ela começou a testar. Ela testou, ela fez um teste pequeno ali no espaço que ela tinha, começou a levar as médicas ali, começou a ver o retorno, começou a ver que funcionava. E aí sim ela olhou e falou: não, beleza, agora eu vou fazer as contas e vou ver se eu consigo criar e expandir isso para uma clínica maior. Então, esse processo para criação, para construção de qualquer negócio é muito importante. Fazer a validação, testar numa menor quantidade, num menor espaço ou algo do gênero, para depois escalar. Né? E validar com o cliente, né? Porque às vezes para você é uma ideia excelente, para o cliente não é. Tanto. Exatamente, exatamente. Então isso é muito importante. Em TI, eu vou trazer minha história aqui de TI, mas em TI a gente chama isso de MVP. Né? Então, isso tem sido trazido muito em mentorias, em consultorias hoje, esse termo, mas é muito importante trazer o embasamento desse termo. Mas é exatamente isso que a Mari fez. Testar num público menor, num espaço menor, com uma quantidade controlada, com menor investimento para você validar aquilo. Spotify, Netflix, Airbnb, todas essas empresas hoje que são Big Techs, elas fizeram isso e diversas empresas, o ideal é fazer isso mesmo, né? E a Noce, ela é muito mais do que um consultório, né? Ela é essa clínica conceito que você construiu junto com as suas outras frentes de especialidades médicas, os outros tratamentos e outros serviços que você oferece, né? E quais são os pilares, assim, que para você são inegociáveis e que sustentam a visão completa da Noce e da experiência da mulher paciente ali dentro? Quando eu pensei na Noce, o que eu precisava, assim, era ter o que eu já tinha no meu consultório, que é o acolhimento muito bem alinhado, então um acolhimento premium e uma medicina de ponta. Porque não adianta você ter uma clínica maravilhosa, com um monte de coisa, um monte de café, e o médico não ser realmente, não ter uma qualidade técnica associada. Então, o que para mim é inegociável é ter evidência científica em tudo. Então, todos os médicos lá, eles não estão fora dos que os grandes guidelines falam, isso é inegociável para entrar lá. E a experiência externa também tem que ser de qualidade. A secretária, o atendimento da recepção, o pós-consulta, tudo isso tem que ser muito bem amarrado. É claro que a gente vai ajustando ao longo do processo, mas a ideia a base principal é essa, experiência de qualidade associada a atendimento de ponta. Então, basicamente isso. A gente tem acolhimento, resolutividade, é aquilo que eu sempre falo, eu gosto de resolver. O paciente chegou, que eu não quero dar problema para ela, eu quero resolver. Entendeu? Então, eu tenho muita médica que fala assim, agora você tem que ir no médico X, Y, Z, aí tá aqui o número daqui, o número da outra, aí tem que fazer o exame sei lá onde. Então, a ideia lá é juntar. Então, tem o pós-consulta, que você deu qualquer questão em relação a qualquer documento, tem o WhatsApp de pós-consulta. Então, eu acho que os nossos grandes diferenciais vão realmente margeiam essa solução. Sim. Isso é muito, assim, é fundamental. Eu cheguei a recentemente fazer um procedimento lá, né? E assim, foi imprescindível o acolhimento para poder realizar o procedimento, né? E esse ponto que você trouxe você vai no médico, aí ele fala, você tem que passar com fulano, e você vai no Beltrano, você fala assim, ai, gente do céu, eu não quero mais fazer. Tipo, aí depois você vai no fulano fala uma coisa diferente do que o seu médico falou, você fala, acredita em quem? Naquele ou naquele? Exato. Você fica meio... Então, o que a gente tem também de outros benefícios é que as médicas conversam entre si. Então, a Rafa foi no médico tal e na Y. Vamos sentar juntas aqui, vamos ver o que a gente tem que fazer por ela juntas? Exato. Porque às vezes duas cabeças pensam melhor do que uma só. Não, né? isso é um fato. Né? E fazer esse tratamento integrado, porque querendo ou não, essas frentes que você trouxe, né? A ginecologia, a endocrinologia, a dermatologia, são frentes que se conectam muito. São. E tem uma relação, assim, intrínseca, né? São, total. Você acha que o olhar feminino, ele traz uma visão diferente para a gestão da clínica, para uma gestão da frente de saúde? Eu tenho certeza. Tenho certeza, Sem gente. Sem sombra de dúvida. Primeiro que a gente lida com mulheres. A gente até atende homem na... Era isso que eu ia perguntar. Na parte de dermatologia. Na endócrina, a gente atende homem trans, a Isa atende a parte da transexualidade. Sim. Mas não foi feito para isso. A gente é feito para mulheres. E feito de uma mulher para mulheres. Porque a gente sabe muito bem como é estar naquele ambiente. Sim. Quem nunca foi num consultório que chegou lá e falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde que eu me enfiei? Sim. E aí você começa a ver alguns pontos de atrito que talvez um homem não ia perceber. Entendeu? Eu acho que os homens são muito mais, pensando no meu caso, né? São muito mais planejadores e faz conta e não sei o que lá. E que é muita questão de número, de resultado palpável. Mas tem coisas que não são palpáveis. Como você se sentir durante o procedimento que é ruim.
Porque a ginecologia geralmente faz coisas ruins, a gente não faz estética, a gente Sim. não faz um botox que deixa a pessoa maravilhosa. Não, eu Sim. faço um procedimento invasivo. Então, como deixar uma coisa que é ruim ser uma experiência que a pessoa anseia por? Nossa, eu tô ansiosa que agora vai ser meu dia da doutora Maria Mariana, eu vou lá na nossa e vai ser bom. Como é que você tira realmente transforma uma coisa ruim numa coisa boa? Tendo essa visão de quem já passou por coisas ruins. Sim. Então, acho que isso é muito importante. Nossa, total. Eu sempre, quando eu penso que eu vou pra clínica da Mari pra passar com você, clínica da Mari é ótima, né? Na nossa, pra passar com você, eu não sinto desconforto. E olha que eu já tive umas experiências em outros médicos que são... E é realmente isso que você trouxe. Como que a gente consegue transformar aquela experiência ali que realmente é desconfortável, não é prazeroso, em algo que faz a pessoa realmente ansiar por aquilo, né? E você acha que o ato de cuidar, né, que querendo ou não, você amarra em toda essa experiência dentro da Noce, você acha que também é um ato de empreender? O ato de cuidar? Tanto que Noce vem de uma palavra em latim que se chama entender. Entender e cuidar, né? Essa é a ideia do nome da clínica. Do nome Noce, né? E foi muito difícil a gente conseguir esse nome, meu Deus. Gatinhos que estão empreendendo. Boa sorte. Escolher o nome foi um negócio muito difícil, muito difícil. Porque é igual nome de filho. Qual que é o significado como um todo mesmo? Noce vem de nocere, que é entender em latim. E aí, todo o conceito da marca veio através desse nome. Sim. Mas foi muito difícil, porque tem que ser um nome fácil de falar, né? Claro que tem, enfim, tem gente que fala note, tipo, italiano. Mas, assim, tá tudo bem, não tem que ter grandes problemas em relação à pronúncia. Pra mim tinha que ser pequeno, porque um nome grande não faz sentido. Tinha que ser um nome significativo. E tem a questão do registro de marca. Sim. Tem que ser um nome que ninguém usa pra isso. Aí foi um rolê. Mas eu consegui, depois do nome eu entendi que realmente era algo importante, mas passei por isso e acabou. E a sua pergunta, agora que eu vou fugar o tema aqui, é nem zero. E sobre a questão de cuidar e empreender. Eu acho que na medicina, na saúde, é muito difícil você empreender pensando só em número. Difícil não, é impossível. Fazer medicina com ética e só pensar em número não tem como. Porque quando você pensa em empreender, o que você quer? Você quer o lucro, você quer o fim do mês, você chegar lá, ganhou tanto, gastou tanto, sobrou tanto. Essa é a ideia, claro, fazendo algo que você gosta. Sim. Na medicina, é um pouco complexo. Porque eu não posso simplesmente falar assim, esse mês está faturando pouco, vamos lá, que eu vou indicar um negócio que eu não preciso fazer. Isso é antiético. Sim. Tem muita gente que na venda faz venda antiética. Mas é aquela antiética, assim, de leve. Aí eu vou ser mais agressivo com essa pessoa, eu vou ser mais incisiva com esse produto. Na venda, no comercial em geral, é ok fazer isso. Mas agora, na consulta, você não pode fazer, tipo, virar para o cliente e falar assim, se você não for hoje, você vai ter câncer e vai morrer. Sim. Não pode fazer isso, entendeu? Sim. E às vezes a margem vai ficar mais curta, porque foi um mês que faturou menos, e eu vou ter que aceitar isso. Quando eu entendo que a minha missão, na hora de empreender, é cuidar das pessoas de verdade, eu entendo que o lucro é mais uma coisa que eu vou olhar. Não vai ser o único fator. Até porque quando você pensa tipo, assim, em venda, aquela negócio de fusão, M&A, esses negócios, eles olham muito lucro. Mas Sim. na medicina isso não vai acontecer. Porque quem é ético mesmo não vai ter lucros milionários. Porque quando você tem uma empresa, você sabe, o que entra, o que sai, tem as margens. A margem de lucro da medicina é baixa. De verdade, estou falando isso aqui, empreendendo, tendo 1 ano e meio de clínica. A margem não é alta, porque você tem muito gasto. E quando os insumos que são de qualidade, eles são mais caros. Sim. E você não quer dar para o seu paciente um insumo que é mais ou menos, entendeu? Sim. Eu acho que o que faz diferença na hora de empreender na saúde é ter essa clareza de que não vou ficar milionária rápido, porque eu não tenho margem para isso. Você pode ter faturamento milionário, mas isso não vai refletir no lucro, entendeu? Sim. Então, em relação à saúde, ter essa clareza para mim foi fundamental. E alinhar a expectativa. Tipo, é isso aí que vai acontecer, vamos esperar isso aí para que você não se frustre no processo. Sim. E aí você não enverede para outras áreas, ou outras áreas não, mas outras formas de lucro que não são éticas pensando em medicina. Sim. E eu acho que também dá para amarrar com outras frentes, né? Tipo, talvez promover outros projetos e outras iniciativas que não induzam esse tipo de comportamento, Sim. né? Eu acho que o que faz muito sentido para médico que está empreendendo e tudo mais é mentoria. Né? Mentoria do que você faz em relação à medicina mesmo. Não é mentoria de empreendedorismo, é mentoria de coisas em relação à saúde mesmo. Porque aí você consegue ser agressivo em venda, entendeu? Eu realmente acho
Eu sei que tem clínica que faz isso, mas eu não sou a favor de ser agressiva em venda em medicina. Eu adoro trazer experiências aqui, né? Mas teve uma vez que eu fui numa clínica que tinha toda essa parte de construção conceito também e tudo mais, tentava amarrar várias especialidades da medicina. E eu lembro que eu cheguei na clínica e a moça me deu uma plaquinha com o rosto e com o corpo. E aí era pra eu marcar todas as coisas que eu não gostava de mim. Do meu corpo e do meu rosto. Aí eu olhei aquilo e falei assim, gente do céu. Porque aquilo, você entrava na consulta e aí ela te atolava de um monte de procedimento, de um monte de remédio, de um monte de coisa que, tipo, no final das contas, você não precisa. Sim, né? é a mesma coisa que eu falo de encaminhar para outra especialidade. A gente tem os 3 lá, gineco, endócrino e dermato. Sim. A gente não bonifica um médico por mandar para outro colega. Porque eu não vejo isso como algo ético. Porque se você começa a ganhar dinheiro para indicar, você vai indicar mais. Porque assim, indicar para dermato não vai fazer mal para paciente. Ela não vai ter, assim, não é como se estivesse fazendo um mal. Ao mesmo tempo, ela tá gastando dinheiro que talvez ela não queria e você foi lá decisivo. Então, pra gente, o benefício que o médico tem de encaminhar para outro colega, primeiro é saber que o paciente não foi para qualquer um. Isso aí pra gente é fundamental. E segundo, que você consegue discutir com o colega, você consegue fazer o seu colega feliz que ele tá atendendo mais paciente. Então, o benefício pra indicação lá dentro é isso, é felicidade da gente. Sim. Não existe bônus de indicação. Quando eu trabalhei em clínica, tinha. Quanto mais você indicava pra colegas, mais você ganhava. Sim. Eu não acho isso certo, de verdade. Então, porque às vezes constrói uma necessidade que não existe. não existe. Né? E me fala uma coisa, como que é pra você hoje equilibrar esses 3 papéis que você tem, tanto de médica como de comunicadora, influenciadora, né, e fundadora da Noce? Minha filha, cai vários pratinhos. Cada hora cai um pratinho diferente. O que eu tento, assim, né, gente? Tentativa. Eu falo que, assim, na rede social parece tudo perfeito, né? Todo mundo fatura milhões, todo mundo viaja, todo mundo faz tudo. Aquela coisa linda. Aquela coisa linda. Né? Mas, gente, lá, você não vai ficar mostrando você chorando, até porque é feio mostrar chorando. Não faça isso. Você viu aquelas mulheres que falam, ai, gente, tô chorando hoje, pelo amor de Deus. Então, assim, quem me vê na rede social me acha plena. Tipo, não, ela dá conta de tudo, ela faz tudo. Gente, vira e mexe, cai um pratinho aí, maluco. O que eu tento não deixar cair é atividade física. Que no último ano passado, 24, caiu, assim, foi pro abaixo de 0. E esse ano eu voltei a fazer atividade física, porque realmente eu acho que faz muita diferença em como eu lido com a minha vida. Então, eu tento o máximo manter minha rotina de atividade física. E assim, eu tenho um benefício que minhas horas de trabalho é o que faço. Se eu quiser bloquear minha agenda amanhã de manhã, eu bloqueio ela inteira. Então, eu tenho, às vezes, esses desafogos ao longo do dia que eu deixo para poder me reconectar, sei lá, voltar. Pra manter a sanidade. Manter a sanidade. Terapia em dia, 100%. Sim. Então, acho que esse é uma grande questão também que me ajuda demais. E deixa eu pensar, eu tenho muita sorte porque a equipe da nossa é muito boa, então assim, eu tenho poucos problemas com pessoas. A gente tem, claro, problemas porque tá empreendendo, mas eu não tenho muita questão com as pessoas de lá. E o que me ajuda muito, muito, muito é ter um relacionamento saudável. Porque eu tenho 0 problema em casa. Porque eu vejo gente, às vezes, eu trabalho lá torando pau e aí chega em casa torando pau também, então assim, pra mim isso aí é algo que... Mas aí é sorte, né? Sorte ou escolha, eu não sei o que é, mas eu sei que eu não estaria num relacionamento que estivesse me sugando. Eu tenho outras coisas que vão me sugar e que não tem como, né, tipo, falar, não me sugue aí, querido, entendeu? Sim, sim. Então, acho que isso é muito importante. Esse ponto que você trouxe é crucial mesmo, assim, eu acho que é imprescindível a sua parceria amorosa ser uma frente que te sustente dentro. Porque assim, a gente vai pra casa, a gente não quer chegar em casa e ter B.O. pra resolver. Mas é isso que eu falei, você tá o dia inteiro fazendo B.O. Você vai chegar em casa e ter outro B.O. Não dá. Não dá. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, tenho o meu projeto, né? Tenho o meu podcast Encontro com Elas, tenho a consultoria, tenho não sei o quê, tenho 30 mil BOs pra resolver, cliente pra ajudar a apoiar. E aí eu vou construir uma relação que não... E a parte do esporte também que você trouxe é fundamental também, óbvio, né? Putz, 1, 2 dias que eu não consegui treinar, mas acho que, em resumo, não se deixe de lado. Não se deixe de mesmo lado. que estiver mais difícil, não acho isso normal. Exato. Porque pra mim, o que aconteceu no último ano, 24, quando eu abri a Noce, foi muito desafiador. Eu não tinha tempo pra fazer nada. Eu simplesmente só trabalhava 24 horas por dia. E eu larguei, só que eu larguei com aquele negócio, meu Deus, tô largando. Ai, meu Deus, preciso voltar. Aí, eu tinha um incômodo nisso. Não era como se, tá tudo bem não fazer nada, entendeu? Não tava tudo bem, eu sabia que não tava tudo bem. Eu acho que isso é importante. Você acha que se você tivesse tentado manter, teria sido mais leve, talvez? Não dava tempo. Eu tentei manter, não dava. Não dava, era realmente... Talvez teria me irritado menos. Porque a atividade física me ajuda a não irritar. Sim.
Mas eu acho que talvez eu ia ter dormido menos e aí também isso teria atrapalhado. Então, assim, eu acho que fiz o que podia ser feito e é isso aí. Sim. Mas a terapia tava em dia, né? Tava, não, terapia nunca largou. Nunca larguei a terapia, ela Última sempre coisa, se largar. esteve lá. Exato. Não, mas eu acho que esse é o pacotinho. Chega um pouquinho pra trás, pra cá, tá, Rafa? Porque tá Claro. batendo solzinho na minha testa. E a minha Sim. dermata não gosta que eu tome sol. Beijos, doutora Alexandre. Eu também queria que você saísse do sol, admiro. A Ale ia brigar com ela Ia. mesmo. Eu falei assim, o que você tá fazendo tomando sol aí? A testa ainda. Exato. Eu tô nessa agora também. Aprendi a não encostar mais a mão no rosto. Isso. Né? Passando maquiagem com protetor solar. Maravilhosa. Minha pele melhorou bastante, né? Não Mandei mensagem pra, acho que pra Aline ontem. Aham. Às vezes eu faço isso, não encontro mais, tá? Tudo bem. Eu fica mandei tranquila. mensagem pra Aline ontem pra quando tiver o laser lá pra eu lá Tá, fazer. eu tô pra marcar hoje, porque eu preciso resolver com a mocinha. Eu tô ansiosa pra fazer a minha sessão. Eu também quero fazer quando você fizer. Eu tô com umas manchinhas aqui, ó, que a Ali vai resolver. É, eu tô querendo também. Eu preciso marcar com ela de novo depois, inclusive. Eu tô com tanta coisa pra fazer, mas enfim. É, minha filha. Tem que voltar É sobre. lá. Bem, e... Às vezes isso acontece também, de eu dar uma viajada na maionese. Beleza. Tá. Eu acho que realmente, assim, esse pacote, então, do autocuidado e do não se deixar, acho que ter definido esses pilares, acho que eles são muito importantes, mas ao mesmo tempo se acolher e entender que às vezes é uma fase que você tá passando, né, pra não ficar nessa, nossa, eu não tô treinando, eu não tô fazendo. Então, às vezes entender, putz, não, tá tudo bem, é uma fase, eu vou voltar, tá tudo certo, as coisas funcionam. Então, é realmente entender isso. E tem algum... E aí, isso foi uma coisa que me veio aqui na cabeça, essa questão do... Você acha que às vezes as pessoas... Eu quero trazer até nesse quesito você na frente do digital. Você se posicionando ali, trazendo as coisas da área da medicina e tudo. Eu quero saber como que é a experiência com outras pessoas que te acompanham, tudo em questão, assim, até de trazer informação para elas. O que você enxerga, assim, que as suas seguidoras veem muito em você? Então, o que eu mais trago de conexão é a forma de pensar. Então, eu acho que quando elas estão me seguindo e me acompanhando, elas têm um pensamento parecido com o meu. Porque não é que eu induzo elas a pensar igual a mim, elas já pensam igual a mim e me seguem por isso, né? Uma vez uma paciente foi pra mim e falou assim, eu vim pra você, seus valores são os mesmos dos meus. Eu falei, não, que legal, isso é legal, porque quando a pessoa não tem um valor parecido, ela não vem, e tá tudo bem, entendeu? A gente consegue filtrar mais quem convive com a gente. Eu acho que o que eu mais vejo diferente é isso e o tanto que a informação que eu trago muda a vida delas. Eu falo que eu tive muito problema no início na minha rede social, não, no meu consultório, na verdade, não na rede social, porque o público que eu atraía não era o público qualificado para a minha venda. Porque o meu conteúdo é informativo, ele não é comercial. Eu sou zero comercial, isso é até um problema pensando em empresa. Mas no início do meu consultório eu atraía gente que não podia pagar meu valor da consulta. E eu não consigo fazer o que eu faço a baixo custo porque, enfim, não é compatível. E eu pensei, eu vou mudar meu tipo de conteúdo ou eu continuo fazendo isso e se der certo deu, se não der não deu. Tentei mudar o conteúdo. Falei, eu vou mudar, eu vou fazer uma coisa mais clean para atrair mais esse povo que não tem como pagar e tal. Deu tudo errado. Porque a pessoa que gostava de me seguir porque eu era aquela pessoa. Sim. Então, quando eu comecei a fingir ser que eu não era, deu tudo errado, simplesmente. E aí eu continuei fazendo. Meu conteúdo é pra quem depende de SUS, pra quem depende do plano de saúde, pra quem não depende de nada, só quem tem entender sobre a saúde. Então, eu não foco pro meu público. Eu entendo que pra empresa isso é muito ruim. Que você atrai um público que não pode pagar o seu produto. Mas, gente, minha rede social é minha vida. Não é sobre a minha empresa. Ela veio antes da empresa, inclusive. Então, é claro que eu tenho uma pegada muito mais pra clínica, pra poder divulgar e tudo mais. Mas não é o principal. Pra mim, o principal é eu ensinar para as pessoas sobre o corpo delas. É para isso que eu tô lá. Informação pra elas. Você comentou que teve uma época que você tentou fazer algo que não era seu, né, que não era dos seus propósitos, dos seus valores, que você acabou se perdendo. Quando foi que você percebeu que você se perdeu e que você precisava voltar? Na verdade, não foi nenhuma perda, assim. Eu tentei ser menos expansiva. O que eu pensei? Falei, esse povo de elite não gosta de quem fala alto, de quem... Entendeu? Com o homem na frente da coisa. Aí eu falei, eu vou ser mais clean. E aí eu tentei só diminuir o tom de voz, fazer um negócio mais
marrom, mais nude. Só que, cara, eu não sou isso. Eu sou esse unicórnio aqui, entendeu? Eu sou essa pessoa cheia de brilho, de glitter, que come. Unicórnio. Mas é isso. E é isso que me faz as pacientes gostarem de mim. Não é ser uma doutora que tá lá sentadinha no seu pedestal, com a sua, o seu café mate lá e tira foto do negócio. Eu não sou assim. Então, eu percebi. Na verdade, eu percebi que não tava dando certo. Foi assim, eu falei, fiz isso aí, a agenda não mudou nada. Eu falei, opa, deu errado. Eu falei, volta a ser quem eu sou, e aí terapia em cima, pra eu realmente entender que eu tenho que alinhar a expectativa. Eu tinha às vezes eu tinha tipo 20 mil seguidores, uma agenda vazia. Vazia, não é que ela tava tranquila, ela tava vazia. Porque, justamente por isso, meu público era desqualificado. E naquele momento não tava tudo bem, mas agora tá tudo bem. Sim. E você comentou que teve uma paciente que se aproximou de você, começou a te seguir e virou sua paciente porque ela viu que seus valores eram muito conectados com o dela, né? Como que é pra você, assim, esse discernimento? Hoje, assim, na sua clínica, na sua estrutura de pacientes, você enxerga que hoje as que não conversam mesmo, elas não ficam? Elas não chegam, geralmente. Elas nem chegam, Elas não né? chegam. Assim, às vezes chega por indicação, mas aí não conecta, não acha que aquilo lá vale a pena, e aí sai embora, sabe? É difícil a gente que chegue, e quando chega, acontece isso. E o valor que a gente mais prega é a evidência científica. Se a pessoa vai pro, eu quero tal coisa, a gente não faz, entendeu? Então não adianta ela querer estar lá, sabe? Então isso é uma questão que realmente impacta. E em relação à questão dos valores, o que desde o início eu sempre fui muito aberta, sempre fui muito clara, são as questões da evidência científica, que eu falava muito, e de ser feminista, de realmente colocar a mulher em lugar de destaque, de ter essa visão muito mais humana, né? E não só pensar em vender. Sim, né? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, trazendo nessa questão de valores, de não só vender e tudo mais. Você comentou, né? Tipo, as que não conversam, elas nem chegam lá, né? E o que eu queria que você trouxesse aqui a sua percepção em relação a isso, porque isso é um ponto que eu sempre trago para as donas e tudo mais, quando eu falo com as minhas clientes em consultoria também, que às vezes a gente tem aquele desespero, ou às vezes aquela ânsia para vender e ter o faturamento, e aí a gente fica, mas eu tentei fechar, ofertar para aquela mulher e acabou não dando certo e tudo, mas eu também não senti um negócio, um desconforto. E aí uma coisa que eu sempre tento trazer é assim, vai ter gente que não vai conversar com seus valores, não vai conversar com seus princípios, e é melhor você não vender e não atender do que você atender e ter essa... Sim, já te demiti paciente de uma Como que foi não isso? atendo mais. A gente tem, vou contar a história resumida pra vocês. Tá bom. Lá na nossa a gente não cobra pra agendar a consulta. Todo mundo chega lá, quer agendar e tá agendado. Quando a pessoa falta e não dá uma desculpa, assim, não fala porque aconteceu, ela simplesmente faltou, quando ela quer marcar de novo, ela tem uma taxa pra ela pagar de adiantamento, não é nem taxa de tipo, taxa pra marcar, é adiantamento. Pra ela falar que ela realmente vai. Porque faltar, pra quando é serviço, a agendada é muito ruim. Porque minha agenda tava cheia, eu perdi aquele horário, a pessoa não veio. Se ela falar, doutora, eu passei mal, ok, a gente também não é mercenário nesse ponto. Mas a pessoa simplesmente não falou o que aconteceu. E aí ela foi marcar de novo. E a gente falou que isso acontecia, que era a nossa prática e tal. Isso sempre aconteceu e sempre deu certo. A pessoa paga e fala, beleza, quando chegar aí a gente vai isso abate na consulta. Enfim. E essa menina falou assim, não, sou paciente antiga dela, não vou fazer isso, não vou pagar. Eu acho um absurdo essa prática. Aí eu olhei aqui e falei, então, quando a gente tá numa empresa, se a gente não concorda com a empresa, o que a gente faz? A gente sai. A gente não consome da empresa. Sim. Né? Eu não acho justo. Ok, tchau. Só que ela ficou brigando. Eu falei, olha, eu peguei o áudio e eu falei assim, oi, fulano, tudo bem? Eu sei que você nunca faltou, você é minha paciente antiga. Mas assim, agora você faltou. E como aconteceu isso? Você não me avisou, você não falou o que aconteceu. 3 dias depois você falou que não tinha visto o dia. Então, é só um adiantamento. Você não vai perder esse dinheiro. Sim. Não é como se estivesse cobrando uma taxa. Eu concordo com você que realmente era abusivo. Aí, tá bom, vou pagar. Aí depois começou a arrumar um monte de confusão, queria recibo de pagamento, queria nota fiscal, queria um monte de coisa. Eu falei, olha, quer saber? Não vai vir mais. Mandei um áudio, falei, olha, aqui sou a doutora Maria, não te atendo mais, acho que você quebrou a confiança, você tá desconfiando de mim e eu não quero esse tipo de atendimento na minha clínica. Enfim, tchau. Pronto, acabou. Ela deu ela falou assim, não concordo com o que você falou, eu não acho que não é justo. Empresa. É isso, acontece. Entendeu? Não era urgência. Se fosse urgência, eu atenderia. Mas isso, a gente tem essa tranquilidade pelo Código de Ética Médica que se quebrar a relação médico-paciente, acabou. Pra mim, isso quebrou a relação. Ela começou a desconfiar que eu tava querendo roubar dinheiro dela, pelo amor de Deus. Sim. Logo eu, coitada de mim. Não, mas eu acho que é muito importante você trazer esse ponto de demitir cliente, paciente e tudo mais, porque realmente isso é um
É um processo que eu tenho algumas clientes passando por isso. Putz, mas ela é importante, ela traz uma grana XPTO. Às vezes, tirando isso, você consegue trazer 3, 4 outras pessoas que vão conseguir Nada suprir. paga paz. Essa é a verdade. Nada paga paz. Eu acho que você não pode ser extremista. Falar assim, não concordou comigo, eu não quero que ela venha. Não é assim. A gente é aberta a não concordar. Sim. Desde que faça sentido. Exato. Já aconteceu algumas vezes lá da gente. Que haja respeito, né? Já aconteceu da gente errar. Sei lá, não marcou a consulta que era pra marcar, e a gente fez um erro bizarro. Acontece também. A gente também erra, a gente não é perfeito. Mas aí a gente conserta o erro. Fulana, desculpa, vem cá, eu vou te fazer uma cortesia, não sei. Isso acontece. Eu não acho que a gente pode ser extremista de que se eu não gosto da pessoa, eu não quero atender ela. Sim. Porque a gente tá numa empresa. Sim. Mas ao mesmo tempo, se quebrou a relação, tá te dando mais trabalho, amiga, beijo. Acabou. Tchau. Isso é muito importante mesmo para realmente manter a sua paz e a sua sanidade ali no lugar. Pensando em toda essa experiência gastronômica aqui que a gente teve, passando a chapa, café moca, matcha latte, a minha toast de avocado, enfim, o cookiezinho de avelã que você vai comer depois. Pensando nisso tudo, se a Nossi fosse um sabor, qual seria? Peraí que eu preciso pensar nessa. Sabor? Um prato, uma bebida. É porque assim, a nossa ela é sofisticada, mas ela não é aquele prato que você paga R$400, sabe? Ela é uma sofisticada acessível às pessoas. Certo. Deixa eu pensar numa coisa que eu gosto bastante. Gente, eu acho tanta coisa. Já sei o que a nossa vai ser. Ok. O que é a nossa? Posso falar uma será? marca? Tipo, não. Não sei, é um produto dentro de uma marca? Não, já sei, vou mudar. Já sei. A nossa seria aqueles cookies bem famosos que todo mundo que vai tira foto. Você vai no, tem umas lojas mundialmente famosas, que, tipo assim, fui em Nova York, comi o cookie tal. E aí tirou uma foto, cookie maravilhoso, instagramável, delicioso, entrega o que promete e ainda é bonito, entendeu? Ah, tá, eu não faço a mínima ideia de qual empresa que é, mas tudo bem. Então, eu ia falar, mas não vou fazer propaganda de graça, entendeu? Quem quiser me manda mensagem que eu conto qual é. Eu te conto, Rafinha. Mas é um cookie parecido com esse. Não sei se é gostoso tão igual, porque eu não comi esse aqui ainda. Né? Eu acho que você vai se surpreender depois que você comer. Você não quer comer esse cookie? Eu acho Vê se é nosso que vai ter esse cookie. Tá, gente? Sabia que nossi, depois eu descobri isso, é nós em italiano? Olha só. No final tudo tinha conexão. Nossa, que delícia. Nossa, muito bom. Tá vendo? Eu sou a pessoa que fala de boca cheia. Será que é nosso agora é esse cookie? Vou ter que mudar o chocolate agora. Maravilhoso. É muito bom, Maravilhoso. né? Eu sou suspeita. Acho que pra mim esse é um dos melhores cookies que eu já comi. Nossa, muito bom. Muito bom. Que bom que você gostou. Amarrando tudo com outras coisinhas, que aqui a gente não faz nada sem ponta solta. Presentes. A gente sempre trata muito bem. Vamos de unboxing? Posso abrir? Pode, essa é a ideia. Gente, ganhei flores. E não são flores qualquer, é um girassol, tá, queridas? Exato. Coisa mais linda, Rafa. Obrigada. Vou pôr na minha sala hoje. Coloque. Quem for na nossa hoje vai ver. A E cor que Capim vem. Brasil, é claro, né? Óbvio. Também vou colocar lá. É difusor, né? Já tivemos Eu lá. acho que esse daí você vai se apaixonar, viu? Que é um aroma novo. Nossa, Rafa. Vou colocar no dia do laser. Vou guardar ele, não vou usar Coloca. hoje não. Nossa, sabe que tem cheiro daquelas massagens caras? Sabe que você vai assim, você fala, ai, meu Deus de luxo. Lavanda, laranja doce e manjericão. Nossa, perfeito. Então eu vou fazer laser na nossa e vai estar esse cheirinho lá, tá? Tá bom. Arrasou. Bem na caminha, assim, bem plena pra você. Exatamente. Amei, amei. Obrigada, Rafinha. Que bom que você gostou. Você é perfeita. Mas alguém te chama de Rafinha ou só eu? A Ju, minha prima, me chama de Rafinha também. Porque eu inventei esse apelido, ela não me falou. Uma amiga minha também, a Ju Maciel, que também participou de um encontro, também me chama de Rafinha. São pessoas específicas. Tá vendo? Não tá vendo? Eu sou exclusiva. E me fala uma coisa, o que você falaria por uma mulher que você admira? De conselho? O que você acha assim que você falaria tanto para uma mulher que você admira ou que você usa como referência, ou mulheres que te admiram, o que você falaria? Pra uma mulher
que me admira e que me vê e me tem como exemplo, eu falaria: parece fácil, mas não é, mas dá certo. Então, não desista e siga no seu propósito. Para uma mulher que eu admiro e eu quero ser igual a ela, eu perguntaria como você dá conta, querida. Entendeu? Eu queria a receita. Mas, na verdade, eu falaria que é muito bom ter mulheres em posições de admiração. Porque a gente consegue ver que é possível. A gente consegue ver que é difícil mesmo, mas tem a luz no fim do túnel. Então, assim, é possível para todo mundo. Se ela consegue, eu também consigo. Acho que a minha ideia na rede social é mostrar isso, quando eu mostro a parte da nossa, de empreender. É possível, né? Então, acho que isso é muito importante. Sim. Eu também concordo, tanto as duas frentes, né? E eu acho que assim, o empreender também é um ato de autocuidado enquanto a gente quer ir atrás de algo que a gente acredita, né? Eu acho que quando a gente traz mulheres que conseguiram criar, conseguiram fazer dar certo, a gente Amiga, mostra. uma abelha em você. Opa! Pronto, saiu. Desculpa, gente. Não sei se vai cortar isso, mas enfim. A gente consegue mostrar isso mesmo que você falou, que é possível, que tem espaço e que tem outras mulheres que já saíram capinando e cortando tudo para abrir o caminho para trazer esse espaço para todas nós, né? Então eu acho que a proposta do encontro hoje também era muito mostrar de fato que o empreendedorismo ele também tem essa frente do cuidar e da atenção e da experiência e de pensar de fato em como o cliente ou o paciente ele vai se sentir ao longo da sua experiência, né? E não só pensar de fato em faturar, em ganhar grana e precisa ter ali, óbvio, né? A gente precisa ter o dinheiro, Sim. a empresa precisa se manter de pé e tudo, mas a gente precisa ter como base a importância que é a gente pensar na jornada e na experiência do cliente ali dentro, né? Perfeito. Mesmo antes dele chegar, durante e depois, fazer com que ele continue ali, ele sinta de fato o valor que ele tem como pessoa, né? E ele consiga tangibilizar também o resultado dele, né? Perfeito. Acho que você fechou de maneira maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui, de falar minha história, de falar a história da minha clínica, que realmente faz parte de quem eu sou. Sim. Empreender e levar a minha ideia, levar a minha cultura para outras pessoas é o que me faz trabalhar todo dia. Obrigada, Rafinha. Eu que agradeço, muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhar a sua história, a sua trajetória. Eu me sinto sempre muito privilegiada, eu falo de boca cheia, que ela é minha gineco. Tenho amigas, inclusive, que já foram nela, que são minhas amigas e tudo mais, porque elas chegavam, Rafa, eu preciso de uma médica, eu falei assim, bora, que a dona Mari vai te atender Obrigada, da melhor Rafinha. forma. Dá um abraço. Beijo. Tô te Muito esperando obrigada. lá. Ui, quase que eu caí. Pode deixar. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Dá tchau lá? Como é que é? Oi, sim.